O rico trancou a porta e a limpeza se tornou uma sessão de gemidos apaixonantes. Augusto olhava para o relógio. Mais uma quinta-feira, dia de limpeza. Ele se sentia estranho, quase ansioso. Cada batida do ponteiro era um lembrete de que em algumas horas Beatriz, a faxineira, entraria com seu pano de chão e sua energia singular, trazendo uma ambiência que variava entre o puro desejo e um profundo desespero. Ele sempre esperava por ela, não apenas pelo trabalho, mas pelo que sua presença despertava nele. O arrastar do pano pelo piso de madeira ecoava como uma canção que ele não poderia mais dançar. O apartamento, uma caverna de memórias e solidão, tinha um cheiro marcado por coisas não ditas e amores perdidos. As paredes testemunhavam suas angústias enquanto ele se afundava em lembranças, revivendo momentos que o acompanhavam como sombras. Quando Beatriz começava a limpar, cada gemido involuntário que escapava de sua própria boca se tornava um lamento na companhia do pano que dan. O silêncio após o trancar soou ensurdecedor, quase como se o espaço tivesse parado para observar o que aconteceria a seguir. Ele sentia sua respiração acelerada, um misto de desejo e culpa pela separação criada. E então, Beatriz parou. Não gritou, não ficou assustada. O silêncio entre eles era palpável, e mesmo com a porta trancada, havia uma conexão estranha e íntima. As almas pareciam buscar um caminho para se encontrar, desenhando novas possibilidades no ar carregado. Era um jogo sutil de poder, onde cada um testava os limites do outro. A tensão pulsava entre eles, como um fio esticado à beira de se romper, mas com a promessa de algo mais. Na semana seguinte, Augusto se preparou. Havia uma nova normalidade se estabelecendo entre eles. Mesmo sem a chave a separá-los, ele aguardava por Beatriz, sem saber se estava pronto para o que seus sentimentos poderiam provocar. A expectativa fazia seu coração bater mais rápido. O ciclo de limpeza começava novamente, mas havia uma perda. A incerteza era eletrizante. O que estava realmente em jogo? E qual seria o próximo movimento deles nesse teatro silencioso de emoções? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Augusto esperava por Beatriz, o coração quase saindo pela garganta. Cada segundo arrastava uma mistura de expectativa e medo. Ele se perguntava o que poderia acontecer depois daquela conexão silenciosa da semana anterior. E se ela não fosse mais a mesma? E se ele também não fosse? Quando a porta rangeu, um frio percorreu sua espinha. O som do pano tocando o chão reverberava na sala, mas havia um peso diferente no ar. Desta vez, algo estava em jogo. Ela entrou, um sorriso tímido no rosto, mas havia algo em seus olhos que não se encaixava, como se um segredo gritasse por libertação. Mas Beatriz se mantinha firme. A limpeza começou como sempre, mas a atmosfera estava densa. Augusto a observava com intensidade. Ao mesmo tempo, ele sentia a tensão crescer. Ele queria quebrar o silêncio que os envolvia, mas as palavras pareciam presas na garganta. Pensamentos tumultuados giravam em sua cabeça. Então, uma batida abrupta na porta interrompeu tudo. Beatriz se virou, com os olhos arregalados de surpresa. Augusto sentiu um frio na barriga. Quem poderia ser? Ele hesitou. Deveria abrir? Mas o instinto de proteção falou mais alto. Ele se aproximou da porta com o coração acelerado e, em um impulso, decidiu não responder. A batida se intensificou e, de repente, a voz conhecida de Carlos, seu amigo, penetrou no espaço. Augusto!
Abre a porta! É urgente! A preocupação na sua voz era palpável. No entanto, uma parte de Augusto não queria ver o que estava por trás da porta. O que poderia ser tão urgente? Mas a insistência de Carlos não parava e algo dentro de Augusto o forçou a abrir. Quando fez isso, o que viu o deixou em choque. Carlos estava pálido, os olhos arregalados, e nas mãos segurava um celular. É Beatriz, você precisa ver isso. A angústia na voz dele era evidente. Augusto piscou, confuso. O que está acontecendo? Ele fez um movimento instintivo para puxar Beatriz para mais perto, como se isso pudesse protegê-la de qualquer eventualidade. Mas Carlos não se calou. Ela não é quem você pensa, Augusto. As palavras pairaram no ar. O espaço ficou pesado. Cada milésimo de segundo parecia a eternidade. Beatriz olhou para ele. Um misto de desespero e algo que se parecia com o quê? Envergonhada? A expressão dela se transformou. O que Augusto sentiu como um elo estava se desmantelando, caindo aos pedaços. Carlos continuou, sem parar para respirar. Eu vi fotos, Augusto, em uma página clandestina da internet. Beatriz, ela tem uma vida que você desconhece. Ela está se escondendo de algo muito sério. A confusão e a incredulidade misturaram-se em uma tempestade de emoções dentro de Augusto. O que exatamente Carlos tentava dizer? Beatriz parecia encolhida, uma sombra do que era. Ela começou a abrir a boca para falar, mas as palavras não saíam. As histórias que Augusto havia construído em sua mente começaram a desmoronar. A mulher incrível que ele admirava, a faxineira que trouxera luz à sua escuridão, agora se tornava um quebra-cabeça impossível de montar. Não! Ela finalmente gritou, mas a palavra soou como um lamento no ar. Você não sabe de nada! O desespero em sua voz reverberava no espaço, um ponto de ignição. O silêncio se espalhou como um afago gélido, e a realidade começou a se romper. O que Augusto poderia ter perdido? E por quê? Carlos, com os olhos fixos em Beatriz, sussurrou. A verdade pode ser mais devastadora do que você imagina. E essas palavras atingiram Augusto como um golpe. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. A sala escureceu e os segredos que eles carregavam agora estavam prestes a ser revelados. O que mais ele não sabia? Os olhos de Beatriz imploravam por compreensão e confiança, mas a dúvida começava a vencer. O que seria o próximo movimento deles nesse jogo cheio de segredos? A tensão pairava no ar, pesada e quase opressiva. Augusto olhou para Beatriz. Seus olhos buscaram uma explicação que ela parecia ter dificuldades em dar. A sala, que antes era apenas um espaço de limpeza e rotina, agora se tornava um campo de batalha emocional. O corpo dele estava tenso, os músculos contraídos, esperando um movimento, uma resposta, algo que pudesse explicar a presença súbita de Carlos e suas acusações. Augusto, escuta! Carlos exclamou, a voz trêmula, enquanto ele tentava ultrapassar a fronteira que Augusto havia erguido com o trancamento da porta. Ela está metida em algo muito sério. Você tem que entender isso. O que você quer dizer com isso? A incredulidade e a dor se misturavam na voz de Augusto. Ele não queria crer, não queria ouvir os ecos de um possível passado obscuro que envolvesse Beatriz. Ela é parte de um esquema, Augusto. Alguém está atrás dela. Vi ameaças, fotos dela com pessoas que nem conheço, coisas que não deveriam estar na internet. As palavras de Carlos pareciam ricochetear nas paredes do apartamento, quebrando o silêncio constrangedor. Beatriz virou-se para Augusto, os olhos marejados. Não é verdade. Você não sabe do que está falando. A agonia na voz dela era quase palpável. Ele queria acreditar nela, mas a revelação de Carlos começava a corroer seu coração. Desesperada, Beatriz deu um passo à frente, mas a distância... Augusto,
Eu sou só uma faxineira. Só quero trabalhar e, por favor, escuta. Ela hesitou, as palavras falhando. O que mais podia dizer que ainda pudesse mudar a perspectiva dele? Mas antes que pudesse continuar, um trovão ecoou lá fora, seguido de uma chuva torrencial que começou a bater nas janelas como uma batida de tambor. A atmosfera pesava como um fardo. Foi nesse momento, no auge da confusão, que o celular de Carlos começou a tocar em um tom insistente. Ele olhou para a tela com uma expressão que transformou seu rosto pálido em uma máscara de terror. Não pode ser, sussurrou Carlos para si mesmo. Ele deslizou o dedo na tela, e ao ver a mensagem, ficou paralisado, como se o mundo houvesse congelado à sua volta. What? Augusto gritou, sua paciência se esvaindo. O que é? O que você viu? Carlos ergueu a mão, indicando que precisava de um momento. Ele olhou novamente para Beatriz, seus olhos transbordando confusão e medo, e então, por fim, traiçoeiramente murmurou. É uma chamada de quem? Do seu pai Augusto. A revelação cortou como uma lâmina. Augusto sentiu seu coração parar por uma fração de segundos. Meu pai? Ele tá aqui? Como você sabe disso? O tom de incredulidade ecoou, mas algo dentro dele já pressentia que aquilo não era bom. Carlos respirou fundo, lutando contra a pressão que se acumulava. Ele disse que precisa falar com você. Algo sobre Beatriz. Algo que não pode ser ignorado. A tensão na sala se intensificou. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de forma perturbadora. A expressão de Beatriz se transformou, um misto de alívio e terror. Não, não pode ser. Ele não pode saber. Sua voz ficou mais baixa, tremida. Por favor, Augusto, não atenda, não escute ele. A tempestade lá fora se intensificou e, numa fração de segundo, Augusto se viu entre um abismo de segredos. Ele encarou Beatriz, buscando um fio de verdade que a unisse a ele e ao mesmo tempo enfrentava a realidade consciente de que tudo estava prestes a mudar. O celular tocava insistentemente. O que seu pai sabia? O que Beatriz não estava contando? O que o destino preparava para todos eles? Com um movimento instintivo, ele ergueu o celular. O gesto era simples, mas carregado de peso. Cada segundo se transformou em uma eternidade. Enquanto a chuva caía lá fora, um símbolo do tempestade emocional que se desenrolava dentro dele. E foi nesse instante que Augusto percebeu. Ao atender aquela chamada, nada seria como antes. Augusto hesitou, o celular ainda em suas mãos. Ele olhou para Beatriz, que parecia uma tempestade de emoções, medo, desespero e um toque de raiva. Sua expressão era um enigma que Augusto não conseguia decifrar. O toque do celular aumentava, insistente, quebrando o silêncio opressivo. Augusto, não atenda, Beatriz sussurrou, com os olhos fixos no aparelho. Carlos ao seu lado, parecendo uma sombra, balançou a cabeça, puxando o ar como se desse vida à tensão no ambiente. Mas era impossível ignorar. O que seu pai queria? Uma parte dele queria saber, mas outra parte temia o que pudesse ouvir. Ele pressionou o botão e a tela iluminou seu rosto. O nome de seu pai brilhava como um alerta. Augusto respirou fundo e atendeu, sem saber que ele estava prestes a ser puxado para dentro de um pesadelo. Augusto? A voz do pai soou rouca, marcada por um pânico que Augusto nunca havia ouvido antes. Você precisa ouvir. O que eu tenho para te dizer é muito importante. É sobre Beatriz. Um calafrio percorreu a espinha de Augusto. Sobre a Beatriz? O que você sabe? O que está acontecendo? O medo começou a se misturar com a confusão. Ele via Carlos e Beatriz trocando olhares, e a incerteza se instalava no ar, como nuvens escuras prestes a desabar. Escuta, filho. Não posso explicar muito por aqui. Está mais seguro em casa. Eles estão atrás dela. A voz do pai era uma mistura de urgência e preocupação, e o coração de Augusto disparou. Você deve acreditar em mim.
Não deixa-la vir perto de você. Por que você está dizendo isso? Augusto mal conseguia falar. Um frio gélido subiu pelo seu corpo. Ele observou o rosto de Beatriz, as lágrimas nos olhos começando a se formar, e a incredulidade se transformando em desespero. Porque eu a conheço. A verdade é que Beatriz não é quem você pensa que é, Augusto. Ela está ligada a coisas que você não pode imaginar. Essa mulher, ela é perigosa. As palavras do pai eram facas, cortando a ilusão que Augusto havia construído. Algo dentro dele estremeceu. Perigosa? Ele repetiu, com um nó na garganta. O que ele deveria pensar? O que estava acontecendo? Como assim? O que você sabe dela? A raiva e a dor encheram seu peito, enquanto o olhar de Beatriz se tornava cada vez mais avermelhado, quase como se ela estivesse se fechando, se apagando. Carlos olhou para Beatriz e depois para Augusto, seu rosto refletindo a mesma confusão. Augusto, calma. Talvez isso seja um mal-entendido. Dê um tempo para ela explicar. Não é assim que nós devemos agir. Mas a ligação continuava. Augusto, você não entende. Ela não é apenas uma faxineira. Há mais. Eu vi fotos. Escuta. E eu sempre protegi você. Quando ela entrou na sua vida, algo me deixou alerta. A máfia. Ela está envolvida com algo do tipo. Por favor, não confie nela. A máfia? O coração de Augusto quase parou. O mundo girou ao seu redor. Beatriz, a mulher que ele esperava, que trouxe luz a uma vida cheia de sombras, era uma possibilidade surreal. E a confusão tomou conta. Nesse momento, o celular vibrou nas mãos de Augusto. Uma mensagem de texto. Ele a abriu rapidamente. Era uma foto. O coração disparou e as mãos de Augusto tremeram. Era uma imagem de Beatriz, mas não a mulher que ele conhecia. Era um registro claro dela com homens que ele não reconhecia, em uma sequência que parecia de um filme de crime. Não, Beatriz, o que é isso? A voz de Augusto saiu como um grito em meio ao pânico. A foto mudava tudo. O entendimento dele sobre o que estava acontecendo, sobre quem era Beatriz, desmoronou a cada segundo. Augusto, por favor, Beatriz implorou, suas lágrimas escorrendo. Não é o que você pensa. Você precisa confiar em mim. Mas o que ele sabia agora? O que mais estava escondido? O som da chuva lá fora continuava a ecoar como um presságio de tempestade, e a vida que ele conhecia estava prestes a mudar. Ele se deu conta de que talvez não soubesse nada realmente. O que você está escondendo, Beatriz? A dúvida consumia tudo. O que mais estava por vir? O que mais estaria escondido atrás daquelas paredes, naquela sala que agora parecia um labirinto de segredos? Augusto hesitou, o celular ainda em suas mãos. Ele olhou para Beatriz, que parecia uma tempestade de emoções. Medo, desespero e um toque de raiva. Sua expressão era um enigma que Augusto não conseguia decifrar. O toque do celular aumentava, insistente, quebrando o silêncio opressivo. Augusto, não atenda. Beatriz sussurrou, com os olhos fixos no aparelho. Carlos, ao seu lado, parecia uma sombra, balançando a cabeça enquanto puxava o ar, como se tentasse marcar atenção no ambiente. Mas era impossível ignorar. O que seu pai queria? Uma parte dele queria saber, mas outra parte temia o que pudesse ouvir. Ele pressionou o botão e a tela iluminou seu rosto. O nome de seu pai brilhava como um alerta. Augusto respirou fundo e atendeu, sem saber que estava prestes a ser puxado para dentro de um pesadelo. Augusto! A voz do pai soou rouca, marcada por um pânico que Augusto nunca havia ouvido antes. Você precisa ouvir. O que eu tenho para te dizer é muito importante. É sobre Beatriz. Um calafrio percorreu a espinha de Augusto. Sobre a Beatriz? O que você sabe? O que está acontecendo? O medo começou a se misturar com a confusão. Ele viu Carlos e Beatriz trocando olhares, e a incerteza se instalava no ar, como nuvens escuras prestes a desabar.
Escuta, filho, não posso explicar muito por aqui. Está mais seguro em casa. Eles estão atrás dela. A voz do pai era uma mistura de urgência e preocupação, e o coração de Augusto disparou. Você deve acreditar em mim. Não deixe ela vir perto de você. Por que você está dizendo isso? Augusto mal conseguia falar. Um frio gélido subiu pelo seu corpo. Ele observou o rosto de Beatriz, as lágrimas nos olhos começando a se formar, e a incredulidade se transformando em desespero. Porque eu a conheço. A verdade é que Beatriz não é quem você pensa que é, Augusto. Ela está ligada a coisas que você não pode imaginar. Essa mulher, ela é perigosa. As palavras do pai eram facas, portando a ilusão que Augusto havia construído. Algo dentro dele estremeceu. Perigosa? Ele repetiu, com um nó na garganta. O que ele deveria pensar? O que estava acontecendo? Como assim? O que você sabe dela? A raiva e a dor encheram seu peito, enquanto o olhar de Beatriz se tornava cada vez mais avermelhado, quase como se ela estivesse se fechando, se apagando. Carlos olhou para Beatriz e depois para Augusto, seu rosto refletindo a mesma confusão. Augusto, calma, talvez isso seja um mal-entendido. Dê um tempo para ela explicar. Não é assim que nós devemos agir. Mas a ligação continuava. Augusto, você não entende. Ela não é apenas uma faxineira. Há mais. Eu vi fotos, escuta, e eu sempre protegi você. Quando ela entrou na sua vida, algo me deixou alerta. A máfia, ela está envolvida com algo do tipo. Por favor, não confie nela. A máfia? O coração de Augusto quase parou. O mundo girou ao seu redor. Beatriz? A mulher que ele esperava, que trouxe luz a uma vida cheia de sombras? Era uma possibilidade surreal. E a confusão tomou conta. A tempestade lá fora se intensificou, e um trovão ribombou, fazendo as janelas tremerem. No pico da tensão, a luz iscaram, antes de escurecer de uma vez. O silêncio foi abruptamente interrompido por um grito. Era uma voz feminina, aguda e desesperadora, que atravessou a sala. O coração de Augusta disparou. Beatriz! Ele gritou, procurando por ela, mas estava apanhando na escuridão. Um som de vidro quebrando ecoou, e ele se sentiu paralisado. Beatriz! O grito era de pânico. Ele sentiu as mãos de Carlos se firmarem em seu braço. Aguarde! Foi então que um estrondo violento reverberou. A porta da frente foi arrombada. Uma figura encapuzada entrou no apartamento. A silhueta era alta e ameaçadora, e a tensão voltou a elevar para um nível insustentável. Cadê ela? A voz era profunda, cheia de autoridade. O eco da pergunta fez o coração de Augusto disparar, como se uma sequência inteira de eventos estivesse prestes a se desenrolar. Beatriz apareceu, e a expressão em seu rosto era de pura terror. Não! Ela gritou, mas o encapuzado avançava. Você está presa, ele ordenou. E nesse momento, Beatriz, como um animal encurralado, recuou, mas não havia saída. Augusto! Ela chorou, implorando, e o olhar dele iluminou uma nova compreensão. Os segredos estavam prestes a desabar, e a verdade poderia ser mais mortal do que a mentira. O homem estendeu a mão e algo reluziu sob a luz, uma faca, e a realidade começou a se moldar numa nova direção. Cada segundo se tornava interminável. O que era real? O que Augusto sabia era que suas escolhas, todos os seus sentimentos, se tornavam irreais, enquanto o mundo à sua volta virava um pesadelo. Ele se lembrou da foto que viu e do aviso do pai. A pergunta ficou na sua mente. Quem era Beatriz, verdadeiramente? Enquanto as paredes do apartamento pareciam se fechar, ele percebeu que estava prestes a perder muito mais do que imaginava. E com um movimento rápido, ele se viu diante de um futuro incerto, onde tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Augusto estava paralisado, olhando fixamente para o homem encapuzado que avançava em direção a Beatriz.
O coração dele batia acelerado, como se quis. O ar estava pesado com a tensão, e tudo parecia em câmera lenta. Beatriz estava assustada, e a expressão de desespero no rosto dela cortava mais fundo que qualquer lâmina. "Saia daqui!" Augusto gritou, sua voz explodindo no silêncio. "Ela não fez nada, apenas se afaste dela." Mas o homem não recuava. Havia algo sombrio em sua aura, algo que fazia a atmosfera pulsar de medo. "Ela não pode ficar aqui, você não sabe o que ela fez." A voz era fria, quase mecânica, como se dissesse palavras ensaiadas. Eu sei que ela é uma faxineira, e é só isso que eu preciso saber." Augusto estava furioso e apavorado. O desespero ameaçava engoli-lo. Mas o estranho se moveu mais rápido. Como um raio, ele agarrou Beatriz pelo braço, e um grito escapou dos lábios dela. A imagem de terror em seu rosto fez Augusto se mover, seus instintos gritando para agir. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma luz brilhante afastou a escuridão no apartamento. A porta que eles acreditavam estar trancada se abriu com um estrondo. Uma figura entrou. Era um policial, acompanhado de 2 outros homens. "Polícia, soltem essa mulher." O poder na voz dele fez o estranho hesitar, mas a situação já estava em um ponto de ebulição. No momento em que os policiais avançaram, o homem desferiu um tapa na boca de Beatriz, e ela ficou paralisada, um sorriso de dor e desespero se formando em seu rosto. "Diga a verdade, Beatriz." Sua voz aumentou em desespero enquanto a mão do agressor se aproximava ainda mais de seu pescoço. "Para de!" Augusto gritou novamente, sentindo o pânico crescer dentro dele. "Ela não está fazendo nada de errado." E foi então que tudo virou de cabeça para baixo. Em meio ao tumulto, Beatriz olhou diretamente nos olhos de Augusto e, com lágrimas escorrendo, gritou: "Augusto, eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou a irmã dele." Ela apontou para o homem encapuzado, e o mundo de Augusto desmoronou em um instante. "Como assim, irmã?" A palavra soou como um eco distante, enquanto a revelação inundava sua mente. O homem olhou para Beatriz com uma expressão de ódio e desdém. "Você deveria ter ficado calada. Eles não podem saber." A confusão tomou conta de Augusto. Tudo o que havia acreditado até aquele momento começou a se dissipar. O que estava acontecendo? A tensão passou de chamas para um incêndio descontrolado. "Ela tem um passado, Augusto. Um passado que nenhum de nós pode entender e que está agora nos consumindo." O homem encapuzado, que agora revelava um semblante familiar, era, como ele poderia ser, o irmão que estava longe, aquele que tinha desaparecido. Duvidar era como tentar agarrar a areia. Tudo escorregava entre seus dedos. "O que você quer dizer com isso? O que você fez?" Augusto olhou para Beatriz com uma mistura de amor e traição. Como ele poderia ter perdido tanto de vista? Então, em meio ao caos, o policial gritou: "Levante as mãos, todos vocês!" E o encapuzado parecia enfurecido. Ele olhou para Beatriz e, em um movimento rápido, revelou algo na calça. Uma arma. O mundo parou. Os policiais estavam em alerta. "Beatriz, não!" Augusto rosnou, enquanto ela começava a tremer. O que mais ele não sabia? E o que esse irmão oculto queria de fato? A verdade que se desenrolava diante dele estava prestes a engolir tudo o que ele acreditava saber. Àquela altura, a refrigeração da noite se intensificou, como se o universo estivesse prestes a determinar o destino de todos ali. Ele se perguntou: como tudo poderia estar tão errado? E enquanto a sala se tornava um campo de batalha emocional, a realidade parecia se desvanecer no nevoeiro do desconhecido. Augusto estava paralisado, olhando fixamente para o homem encapuzado que avançava em direção a Beatriz. O coração pulsava como um tambor, e a adrenalina disparava em seu corpo. O que estava acontecendo? Ele queria gritar,
mas as palavras pareciam presas na garganta. Tudo ao redor dele se tornava um borrão. Beatriz estava assustada, e Augusto percebeu que a expressão dela, cheia de desespero, precisava ser protegida. Não! Fique longe dela! Sua voz ecoou, uma mistura de fúria e medo. O homem parecia indiferente à ameaça, sua atenção única voltada para Beatriz. Diga a verdade, Beatriz. O homem encapuzado exigiu. A tensão no ar era eletrizante. Ele se aproximava, mas naquele instante, o policial fez um movimento brusco, mandando todos ficarem do lado. Era um impasse insano. E então, do nada, o celular de Augusto, que ainda segurava, vibrava novamente. Ele olhou para a tela, um rosto familiar apareceu. Sua mãe. Atenda! Atende! Carlos gritou, desesperado, mas Augusto hesitou. O que sua mãe poderia querer agora? Ele olhou para Beatriz e a imagem da faca na mão do homem voltou à sua mente. Precisava de respostas. O celular continuava insistente. Então, em um impulso de desespero, ele atendeu. Mãe? A voz dela veio num sussurro, rouca e tremida. Augusto, você está em perigo. Não confie na Beatriz. Cada palavra se sentia como um golpe. A confusão invadiu sua mente como um furacão. A reação de Beatriz foi imediata. Não, por favor, Augusto. Sua mãe está errada. É mentira. Ela estava ali, implorando por confiança. Mas o peso das palavras dele e da voz de seu pai ecoava nas paredes do apartamento. O homem encapuzado aproveitou o momento de distração e avançou, gritando: Eu não vou deixar você levar isso para casa, Beatriz. O policial começou a se mover na direção deles. Tudo girava. Augusto queria ser forte, mas a verdade deles parecia escorregar entre seus dedos. Augusto. A voz de sua mãe soou mais alta pelo telefone e ele notou gritos ao fundo, ruídos de uma briga. Ele não é quem você pensa. Não é seu irmão. Ele está no meio de tudo isso. O estômago de Augusto virou. Isso não fazia sentido. Então quem ele é? A voz de Beatriz soou, misturada à pergunta de Augusto. Mas o encapuzado gritou: Cale a boca, Beatriz. Pelos olhos de Beatriz, Augusto viu uma sombra de verdade. Uma verdade que poderia explodir tudo com a força de uma bomba. De repente, as luzes no apartamento começaram a piscar de novo. O brilho fraco mostrou uma expressão no rosto do homem que Augusto nunca esqueceria. Ele não era um desconhecido. Era alguém que já havia visto antes. Antes que pudesse processar, Beatriz deslizou entre eles, aumentando a confusão. Você não entende. Não é só sobre mim. É sobre o passado, que não podemos mudar. E como você sabe disso? Augusto gritou, seu coração acelerando. Ele sentia que algo estava prestes a se revelar. Então, com um movimento rápido, o homem encapuzado puxou a máscara. E o que Augusto viu o deixou paralisado. Era seu próprio irmão, Marcos, aquele que acreditava ter morrido anos atrás em um acidente de carro. Marcos? A palavra saiu com um sussurro incrédulo. A verdade abalou sua sanidade. Ele não estava apenas frente a um criminoso. Estava frente ao sabor da traição de uma vida inteira. E a pergunta que todos temiam apareceu nas mentes de Augustus e Beatriz. Por quê? Você e sua mãe sempre foram tão inocentes. Marcos riu de forma insana, um eco distante de um tempo perdido. Agora você vai entender o verdadeiro jogo em que estamos envolvidos. Augusto estava apavorado. Seus sentimentos por Beatriz estavam desmoronando. E a realidade se transformava em um labirinto de mentiras. O que mais estava escondido? Como ele não percebera? De repente, com uma velocidade que desafiava a lógica, o apartamento escureceu inteiramente, mergulhando todos na escuridão. Gritos e risos ecoaram na penumbra. E o que deveria ser um crescimento reforçava a tensão. Tudo o que ele acreditava estava prestes a se desmoronar. Qual seria a verdade final?
E a que custo? Enquanto a luz começava a voltar, tudo que Augusto podia pensar era o que mais ele não sabia. Enquanto a luz começava a voltar, a tensão na sala aumentava, como um fio prestes a se romper. O rosto de Augusto estava um emaranhado de emoções. Ele olhou para Marcos, seu irmão perdido, e a realidade do que estava acontecendo começou a se despedaçar. Por que você fez isso? Augusto se virou, a voz trêmula. Um sentimento de traição rolava como uma onda. O que mais ele não sabia? Beatriz estava ao lado dele, a expressão confusa, refletindo seu próprio desespero. Me conta, o que você está escondendo? Marcos sorriu, mas não era um sorriso bom. Era um sorriso cheio de desprezo, como se saboreasse o caos em que havia se metido. Você sempre foi tão ingênuo, Augusto. A vida é muito mais complicada do que você imagina. Ainda assim, você vai me explicar isso? Augusto gritou, seu coração martelando no peito. A luz piscou novamente, e ele sentiu que a realidade estava prestes a se desfazer mais uma vez. Apenas veja! Marcos gesticulou rapidamente, e o sorriso sumiu de seu rosto, dando lugar a uma expressão de seriedade. Beatriz não é só sua faxineira. Ela é tudo, menos isso. Você acredita que eu só acabei de voltar? A verdade é que ela e eu estamos ligados. A mandíbula de Augusto travou. Do que você está falando? Mas já havia um medo dentro dele que começava a se concretizar. Ela estava na trama. A vida que você conhecia era uma fachada, Marcos disse, suas palavras fazendo eco na sala silenciosa. Você se apaixonou por alguém que tem um passado profundamente enraizado em mentiras. O ar parecia desaparecer. A tensão formava um peso quase palpável. Beatriz olhou para Augusto, seus olhos relutantes. Eu não sou uma criminosa, Augusto. Ela agarrou o pulso dele, os dedos frios e trêmulos. Eu só tentei ter uma vida normal. Por favor, acredite em mim. Então, houve uma explosão de ruído. A porta do apartamento se abriu com força, e 3 homens armados entraram, cada um com um olhar feroz em seu rosto. Todos vocês, no chão! Um deles rosnou. Mais uma vez, a realidade se inclinava em direções que Augusto nunca poderia ter imaginado. As armas estavam voltadas para eles. A adrenalina disparou. Marcos! Augusto gritou, mas a cena se desenrolava como um pesadelo. Sequestradores! Gritou o policial. E em um movimento rápido, os homens armados começaram a agir. Eles cercaram Beatriz e Augusto. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Você fez tudo isso. Um dos homens disparou, e o olhar assassino era uma promessa de sangue. Você nos traiu, Beatriz. Não, por favor. Segurança! Estou dizendo a verdade. Beatriz estava em lágrimas, a voz embargada. Não sou uma traidora. Eu só queria impedir que todos se machucassem. O que era verdade e o que era mentira. Augusto encarou os rostos ao redor dele, e o chão sob seus pés parecia desmoronar. De repente, uma das armas disparou, e a cena inteira se desfez em caos. O grito de Beatriz atravessou a sala. Augusto! O impacto foi instantâneo, e a dor se rompeu pelo espaço. Ele se virou rapidamente, mas já era tarde demais. Seu corpo colidiu com o chão, e a escuridão começou a cercá-lo. Ele viu Beatriz sendo puxada, e a última imagem foi seu olhar, uma mistura de desespero e determinação. Era uma mensagem clara: cuide de você. E enquanto a escuridão envolvia tudo, uma última questão ecoava sem resposta. O que mais ele não sabia sobre o mundo em que se meteu? A sala, antes cheia de luz e impulso, agora estava imersa em sombras. As perguntas ficavam sem resposta, e o futuro deles se moldava em algo no qual nem mesmo a esperança poderia brilhar. O que aconteceria a partir dali? O que mais os aguardava nas trevas profundas? A escuridão parecia engolir o apartamento,
e o eco do disparo ainda ressoava nos ouvidos de Augusto. Ele estava no chão, paralisado, enquanto a realidade girava em torno dele, como um redemoinho. A imagem de Beatriz sendo puxada, o olhar de pânico em seu rosto, não saía da sua mente. O grito dela, Augusto, ainda pulsava em suas veias, mas agora a sala estava envolta em um caos absoluto. O estrondo da porta se abriu, e policiais entraram em cena, mas a confusão aumentava. As vozes se misturavam num barulho ensurdecedor. O mundo estava um turbilhão. Ele lutou contra a dor que crescia em seu peito. Mas, ao mesmo tempo, algo diferente começou a tomar forma. Uma pergunta ardia. Quem eram aqueles homens armados? O que Beatriz queria dizer? Marcos, a voz de um dos homens armados cortou a sala. O que você está fazendo? É a nossa única chance. Augusto se deu conta de que a tensão era palpável. Olhou para Beatriz, que agora estava sendo pressionada contra a parede. A tensão do momento parecia substituir a confusão. O que estava acontecendo? O que Marcos havia feito? Eu não vou deixar isso acabar assim, gritou o homem encapuzado, agora sem máscara, revelando um rosto familiar. Era Marcos, mas diferente, como se o passado se misturasse ao presente, de forma sombria. Nós precisamos ir agora. Ele olhou para Augusto com uma intensidade que o paralisava. Sua mente girava com mais perguntas do que respostas. Você não entende? Tudo isso é um jogo, Augusto. Que jogo? A voz dele saiu rasgada. Então você está com eles? Como sequestradores? O choque o atingiu como um soco. Eles não são sequestradores. Uma nova voz entrou na conversa, e a sala parecia estagnar enquanto todos se viravam lentamente. Era o policial à frente, encarando os homens armados. Eles estão aqui para te proteger, Augusto. O quê? O que estava acontecendo? Proteger, mas... Como? Confusão e desespero se misturavam na mente dele. Ele olhou para Beatriz e sentiu um nó na garganta. Beatriz, você sabia? A voz dele mal saiu. Ela era a chave para tudo isso, mas ela parecia tão distante. Augusto, escuta, a verdade será revelada. Ela gritou, mas foi abruptamente silenciada quando um dos homens armados a empurrou contra a parede. A tensão escalou. Eu não posso deixá-la ir, Marcos exclamou, tomando um passo à frente. O desejo de proteger Beatriz e a dor de sua traição colidiam em sua mente. Escuta, você precisa entender que ela está ligada a um passado que você não conhece. O policial falou, a voz firme. A segurança dela e a sua estão em jogo, mas há forças maiores envolvidas. E assim que a escuridão parecia prestes a cobrir tudo, um grito cortou o ar. O irmão de Augusto se virou subitamente, como se algo o tivesse atingido. Não, eles não podem saber disso. Eu disse que terminamos com isso. Sua voz agora soava desesperada. Nesse momento, outro homem entrou apressadamente. Seu rosto estava pálido e marcado pela tensão. Eles vieram atrás dela. Ele gesticulou. Peguem-na. Vamos imediatamente. A sala começou a girar. O quê? O que você quer dizer com isso? Augusto perguntou, seu coração quase parando. A revelação do que estava realmente acontecendo estava prestes a acontecer. Marcos parecia desmoronar. Eu não posso deixar você se envolver nessa, Augusto. Não consigo deixar você ser arrastado para isso. Arrastado para o quê? Augusto estava em choque. Uma parte da sua mente começava a ligar os pontos, mas tudo parecia tão confuso. Que mentira é essa? E de repente, a energia na sala mudou. O homem que havia entrado estava com uma expressão de urgência. A operação foi comprometida. Precisamos mover todos imediatamente ou não haverá saída. E você, Augusto, saiba que você também é um alvo.
A palavra-alvo atingiu Augusto como uma flecha. Ele sentiu um frio subir pela espinha. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia sobre Beatriz, sobre Marcos ou até mesmo sobre si mesmo? A sala estava prestes a desmoronar, e ele sabia que precisava fazer algo. Mas o quê? O que seria a próxima ação dele na confusão em que se encontrava? A pergunta pairava no ar, enquanto a realidade se desdobrava em camadas de mistério, revelando que tudo o que pensava saber estava prestes a ser desfeito em um segundo. Augusto sentiu a adrenalina subir, enquanto os homens armados cercavam a sala. O espaço estava carregado de tensão, como uma corda prestes a arrebentar. Ele olhou para Beatriz, que estava sendo empurrada por um dos agressores. A expressão dela, um misto de medo e determinação. "Augusto, confia em mim!" Ela gritou, mas a dúvida dilacerava seu coração. "Cale a boca, Beatriz." O homem endureceu o olhar, e Augusto se viu em um labirinto de emoções, tentando entender a verdade por trás de cada palavra. O caos ao seu redor aumentava. Os policiais tentavam conter a situação, mas o clima era volátil. "Para! Todos fiquem onde estão!" gritou um dos policiais, a voz firme, enquanto tentava controlar o pânico. O estrondo de passos e ordens ecoava nas paredes. O mundo de Augusto estava prestes a desmoronar. Marcos, com os olhos arregalados, tropeçou para trás. "Vocês não entendem. Estão cometendo um erro." Ele olhou para seu irmão, implorando com os olhos. "Eu não queria que você estivesse aqui. É mais perigoso do que imagina." "Perigoso? Você está me dizendo isso agora? Depois de tudo?" Augusto estava quase gritando, cada palavra uma facada numa ferida aberta. A tensão se transformou em uma tempestade dentro dele. Beatriz se virou, os olhos cheios de lágrimas, mas também de determinação. "Augusto, eu sou inocente. Eu só queria escapar." As palavras foram cortadas pela urgência de uma explosão de som. Um tiro ecoou na sala, e tudo parecia parar. O homem que tinha a arma apontada para Beatriz hesitou, e nesse segundo de confusão, Augusto avançou. Ele não podia sucumbir ao medo. "Beatriz!" gritou, o corpo tremendo. Mas ele não poderia deixá-la ir. Ele a viu se preparando para se defender. A coragem dela irradiava em meio ao terror. "Não se meta, Augusto!" Marcos gritou, desesperado. Mas Augusto já estava movendo-se, decidido. Se a verdade era uma faca, ele preferia se cortar a ver Beatriz sofrer. Pelo canto dos olhos, viu o policial se aproximar furtivamente. Os instintos dele estavam aflorados, e em um movimento rápido gritou: "Agora!" Era o momento. O policial deu um passo à frente, mantendo a arma em riste, enquanto os outros foram levados por um turbilhão de gritos e movimentos. "Soltem todos! A polícia está aqui!" E em meio ao caos, a verdade começou a se desenrolar. O homem armado tentou se defender, mas uma luz repentina iluminou a sala, e no reflexo, Augusto viu o terror nos olhos de Beatriz. E em um instante, todas as dúvidas e medos se condensaram em uma única certeza. Ele precisava proteger Beatriz. "Agora!" ele gritou. E o policial, alinhando suas intenções com o coração, avançou com a autoridade. O homem armado hesitou, e num movimento de coordenação, os policiais cercaram a figura ameaçadora. O empurra-empurra, seguido de gritos, tornaram-se o som de um renascimento para Augusto. O tempo parecia acelerar. Os policiais desarmaram o homem em um momento e a tensão ressoou como um eco distante. Ele caiu, e com isso, o peso do mundo pareceu diminuir um pouco. "Beatriz!" Augusto correu para ela, envolvendo-a em um abraço apertado, a respiração dela apressada contra seu peito. "Você tá segura agora." Eu não sabia." "Augusto, eu sinto muito," ela disse,
as palavras embaladas de arrependimento. Mas Augusto a interrompeu, os olhos fixos nos dela. Não. Precisamos entender tudo isso. Você me deve isso, disse ele, firme, mas ainda sentindo tudo desmoronando em seu interior. A verdade sobre Marcos, sobre Beatriz, sobre os segredos escondidos. Nada seria fácil. Mas agora, havia um futuro a se construir. E enquanto os policiais conduziam os homens armados para fora, um silêncio pesado caiu sobre a sala. A realidade os envolvia, mas a não ser que enfrentassem o passado, a verdade continuaria ocultada. Augusto, Beatriz começou, a voz tremer. Agora que você sabe, algumas decisões terão que ser tomadas. Ele a olhou nos olhos, e tudo o que ele queria era saber qual seria o próximo passo. Mas ele sabia que a resposta não seria simples. Os dois se afastaram um do outro levemente, e o caos começou a diminuir. Sabiam que muitas perguntas estavam por vir, mas uma sensação começava a se formar. A esperança. Precisamos ir, disse Augusto, sentindo que estavam prestes a renascer. O que houver pela frente, vamos enfrentar juntos. E assim, enquanto a luz finalmente se filtrava pela fresta da porta aberta, eles se voltaram um para o outro, prontos para enfrentar o que vinha, mesmo sem saber o que era. A estrada seria longa, mas ao menos, agora, não estariam sozinhos. E você, leitor? O que achou dessa história? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade cresça. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. O apoio de vocês é obrigatório para que possamos seguir contando novas histórias.